Quando nós estamos falando de ansiedade, a gente está falando de medo. Ansiedade, lembrando, é medo de algo que está lá no futuro, seja algo que de fato é uma situação, seja algo que de fato é imaginação. E quando a gente está com medo, dentro do nosso corpo, fisiologicamente e inclusive automaticamente, é liberada uma química chamada química do estresse, química da luta ou fuga. Porque diante do medo, isso significa para nossa mente que nós estamos em perigo. Então a gente ou precisa lutar ou precisa fugir daquele inimigo que nos está deixando com medo. Por isso que nos processos ansiosos a gente vê ataque cardíaco, que é o coração super acelerado, a gente sente a respiração ofegante, a musculatura está toda tensa, realmente preparada talvez para lutar ou fugir, a pupila dilatada. Tudo isso são mecanismos fisiológicos naturais e adaptativos para a gente lutar ou fugir do nosso inimigo. O que acontece muitas vezes é que no processo ansioso, esse inimigo está dentro de nós, pertence à nossa imaginação. E ainda assim o corpo se prepara para combatê-lo. Quais são então os medos que são comuns nesse processo de ansiedade? E que muitas vezes eu me questiono por que eu estou sentindo isso, mas que fazem parte de todo esse quadro. Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com minha parceira de trabalho, a Inês, nós estamos aqui para te ajudar. Te ajudar a dizer chega, chega de medo, chega de ansiedade, para você poder aproveitar mais a sua vida. Bom, quais são os medos que fazem parte dos quadros de ansiedade? O primeiro deles, e bastante relatado, é o medo de infartar, medo de ter um problema realmente no coração. Porque o que acontece? Com todos esses sintomas físicos, aceleração no coração, ataque cardíaco, a pressão que aumenta, ou seja, se eu for medir meu coração, ele chega a 150, 140, às vezes até 170 batimentos por minuto. Ou seja, aquilo parece que o coração vai explodir dentro da gente. E as pessoas acham que isso se assemelha a um infarto. Isso leva muitas vezes a gente a ir para um pronto-socorro, entrar numa emergência dizendo, eu estou tendo um ataque cardíaco, eu estou tendo aquilo que também é conhecido como mal súbito. E muitas vezes, embora pareça que é só um sintoma da ansiedade, porque dentro do mecanismo do medo tem a luta ou fuga, o estresse, o hormônio de estresse. Então dispara realmente a química que vai te liberar na corrente sanguínea tudo aquilo que você precisa para lutar ou fugir. Então seu coração vai acelerar e a sua pressão arterial vai aumentar. Bom, isso também faz com que a gente tenha um medo de morrer, porque é o que a gente imagina de pior que pode acontecer se a gente tiver um infarto, ou se acontecer ainda algo mais grave que isso, né? Se acontecer algo que a gente nem tem ideia de que está fazendo o nosso coração acelerar. Então, o medo de morrer é a última consequência que a gente pensa que pode sentir, dado o descontrole daquilo que a gente está sentindo. Também é muito comum, e é um dos principais medos, o medo de enlouquecer. O que acontece? Quando a gente está também com a respiração muito acelerada, a respiração ofegante, a gente está colocando muito oxigênio para dentro de nós, porque a gente faz respirações muito profundas, muito fundo. Então a gente eleva a quantidade de oxigênio e diminui a quantidade de gás carbônico. E essa descompensação dos gases acontece em dois fenômenos que se chama desrealização e despersonalização. Quando isso acontece, eu tenho a sensação que aquilo que está se sucedendo não sou eu de verdade, é como se eu não estivesse dentro do meu eu verdadeiro, que é a despersonalização. E muitas vezes na desrealização é como se aquilo não estivesse acontecendo comigo, ou como se eu visse a realidade muito diferente daquilo que eu considero real e daquilo que eu estou vivendo naquele momento. Então isso faz com que a gente tenha o medo de enlouquecer, porque parece que não é a gente, parece que não está acontecendo e que a gente está em algum outro lugar fora, meio que observando e meio que sentindo todos aqueles processos fisiológicos acontecendo dentro da gente
e que a gente não tem controle. Então, todo esse descontrole faz com que a gente vá parar realmente no processo de uma emergência, para me cuide porque eu não estou conseguindo me cuidar. Então, medo de infartar, medo de morrer, medo de enlouquecer. E tem mais um ainda, que é muito comum. Uma das pessoas que eu atendi veio para mim depois de uma crise de pânico que teve no meio da madrugada, sendo ocasionado por um pesadelo muito, muito forte. E aí ela dizia o seguinte: Deus me livre, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia ter algo no meu coração, que ia sair pela minha boca, que eu ia ter um troço, eu precisei sair correndo de casa, parar numa emergência, porque realmente eu achei que eu estava muito, muito mal. Eu não quero sentir isso de jeito nenhum, nunca mais na minha vida. E esse é o medo de ter medo. Medo de sentir novamente todas essas sensações que deixam a gente num estado de horror, de pânico, de descontrole total e de muita insegurança. Então, a gente pode acrescentar, especialmente quando existem as crises de pânico, crises de ansiedade, em alta intensidade, o medo de ter medo. E aí, qual desses você já sentiu? Ou qual desses faz parte do seu quadro de ansiedade? Conta pra gente aí nos comentários. Curte o vídeo e compartilha para que mais pessoas saibam que esses medos fazem parte e tem um motivo aí que eles existem. Curte as nossas redes, se inscreva nos canais e foca no que funciona.